Eu quero ver se o Roberto vai ser homem o suficiente. Se você não tiver coragem de responder isso, cara, você vai calar a boca toda vez que eu estiver falando, porque eu vou te chamar de corno, sim. O Agora, se você Roberto tá amando essa atenção. aí, Tá. quero ver, não, eu quero ver se ele realmente, já que ele se coloca numa posição de sábio, de intelectual, inteligente, isso, aquilo outro, se ele é capaz de responder a essa simples pergunta. A Então, densidade explica de vai novo, agir de forma rápido. diferente para determinados elementos e não para todos? Uma Tô te fórmula, perguntando Roberto mesmo, Spur. Roberto. Uma é fórmula. Uma Funciona pra toda a fórmula. matéria. Tô te fazendo essa pergunta. A densidade vai agir de forma diferente para todos os elementos ou só para alguns? Ele colocou aqui, funciona para toda a matéria. Então, a Então nós densidade... temos aqui, ó, aquela Toda famosa matéria- grafinha da densidade que eu sempre trago aqui, ó. O elemento mais denso está aqui embaixo, ó. Mesmo que eu misturar todo o elemento aqui, ó, todo o elemento, então me prove que aqui, ó, o elemento que vai estar aqui embaixo é menos denso do que o elemento que está aqui em cima. Ah, eu posso tirar essa rolha aqui se quiser, eu só não faço isso porque faz uma sujeira danada, tá? Porque, ó, tá aqui, ó, separação dos elementos, ó. Ó que beleza, ó. Olha só, vai boi de densidade, roupa. cara. Isso é densidade. O mais leve vai para cima, porque o mais pesado vai ocupar o espaço mais abaixo aqui, ó, mais próximo do que, ó, do centro. Ela tá sendo puxado para onde aqui? Você entendeu? Então, qual é a diferença dessa densidade aqui para a sua densidade invertida? Já que funciona por igual para todos os elementos. Você consegue explicar qual é a diferença disso, já que você disse que funciona para todos os elementos? A densidade está aqui, ó, muito bem explicada. Tá? Muito Isso bem explicada. para todos os elementos, isso vai até para o sólido também. Então, Vale o núcleo da até pro Terra, sólido. o núcleo da Eu Terra fiz isso aquela vez que eu Todos mostrei é todos. Eu mostrei então- com o arroz e o milho, né? Que o milho é menos denso que o grão de arroz, e mostrei isso funcionando no grão de arroz. Funciona tanto para o sólido, quanto para o líquido, quanto para o gasoso. Afinal de contas, líquido e gasoso são Fluidos. elementos que chama fluídicos, são fluidos. Líquido e gasoso são fluidos. E aí, Robertoba? Pode explicar? Agora, usando o seu próprio argumento, tá? Usando o seu próprio argumento, que não importa o elemento. E agora, Robertoba? O que ele tá errado, Scur? Não, quem tá sendo indagado aqui é você, Scur. Explica isso aí. É só explicar isso. Não dá moral pra sair pela tangente, não, Tercete. É isso aí, pronto. Você pode repetir a mesma frase desde que você explique essa situação. Milhares de Porque vezes. se você repetir a mesma frase agora, que isso vale para todos os elementos, então você tem que explicar que isso daqui não são elementos. Ô, Scur, eu não ouvi a sua explicação. Pronto, explica de novo, por favor. Talvez você escrevendo aí no seu pombo carganês moderno, a gente consiga... Eu tô Pode terminando até usar o de chat tradutor. GPT se precisar para ajudar você a descrever ali, que não tem problema. O chat GTP? No caso deles é TPT. Teste para TPs. É. E aí, Binho? Tem alguma coisa para acrescentar? Eu não preciso ouvir tua explicação, cara. Eu não Tirar- preciso ouvir uma tirar a explicação atenção do errada. Roberto. Eu quero que você Ô, explique a minha pergunta, porque a minha pergunta foi em relação aos elementos. Você falou que sim, funciona para todos os elementos. Então responde para nós aí no chat. Aí tá valendo tudo aquilo que eu te prometi. Nunca mais te chamo de Robertoba nem de corno. Ô corno, ô boi de roupa, ninguém aqui Entendeu? nunca ouviu sua explicação. Vai, fala aí. Eu nunca ouvi tua explicação. Por que tu não entra na live? A gente tira o Binho e a gente coloca. Até eu posso sair para ele entrar aqui e falar, depois eu volto. Não tem problema nenhum. Na hora que o cu aperta, né, Roberto? Aí fica difícil, né? Aí começa, nunca ouvi minha explicação. Explique então pra gente poder ouvir. Para quem Não é nunca ouviu tua diária? explicação, explique. Acho que ele quis dizer não existia GPT quando ele explicava isso. É, lógico que Era não. isso. Isso daí é óbvio. Entendeu? Você não vai Era isso que eu ia. Cara, Roberto, você vai precisar do chat GPT para explicar isso, né? Se naquela época você não precisava, hoje você vai precisar. Então vai, manda bala aí. Explica para quem nunca ouviu sua explicação.
Era isso Fala, que eu ia Binho. O que falar. você quer? Beleza, Júnior? Beleza, você? Era isso que eu ia falar. Enquanto eu estiver aqui, pode falar com o chat aí, tranquilo, entendeu? Não, não, eu tô de boa aqui. Ah, você que é o Pronto. Binho? Já a gente conversa. Esse é o. Mas pedir uma Então. explicação pra ele é pior do que falar que a mulher é fiel. Ele fica triste. Não... Ele fica Então, pois é, agora aí, ó. tu deu brecha, Não. Júnior. Falou disso aí, agora ele vai falar disso aí. Não vai mais responder É, agora. vai voltar Subiu, ele vai lá. falar que você bloqueou. Binho, você bloqueou, Roberto. Tava, Binho. Pô, que feio, hein? Então, eu não lembro a sua explicação, o Scur. Eu tô velho, tô ficando senil, não lembro a sua explicação. Explica pra mim de novo, por favor. Também gostaria de saber, vai que eu acredito na densidade invertida, se ele me explicar direitinho. Mas se ele explicar direito, ele tem que explicar por que esse líquido tá embaixo e não em cima. Tipo, é isso que eu queria saber, pô. O que tá acontecendo aí, o Roberto Scur, senhor o professor Roberto Scur? Ele já sumiu do chat, ele só vai É, aparecer de volta aí quando o Se a assunto mudar. densidade é invertida para todos os materiais, isso significa que a gente está de cabeça para baixo em cima do domo, né? Porque Oxe, ele a tá gente é aqui mais ainda. denso. Tá ao contrário, né? É a Terra invertida, literalmente, assim. Igual a Terra oca, só que a gente tá andando na parte de baixo, assim. Olha lá, A Terra densidade tá lá em não tem cima. nada a ver com o movimento da matéria, é a energia presente nas moléculas. O gás carbônico mais denso que o ar sobe. Se tiver mais energia, não sobe. Se não tiver energia, simples. O que é energia? O que é energia, Pelo Roberto amor de Scur? Deus, ó. Define Tá, energia pra gente vou aí. Peraí. aquecer aqui, ó. Sim, eu Eu lembro. vou aquecer, segurar aqui embaixo. Vou pegar um soprador térmico, jogar aqui. Esse líquido aqui ficando mais quente, ele vai subir do que o líquido aqui em cima mais frio? O que é energia, Roberto? Fala pra mim. Entendeu? Roberto Alba é burro. O que é energia? Energia não é calor? Ai, Bill, o que você quer falar? Eu vou pegar um champanhe. É porque aí você ia ter que fazer esse experimento. Aí quando você fizer esse experimento, aí ele ia ter que inventar outra desculpa pra isso. Aguarda a próxima Primeiro, desculpa. Então, primeiro eu olha quero só que agradecer. estranho. Não, pode falar, fala. Assim, se o gás carbônico tiver mais energia, ele sobe. Só que a energia é uma outra forma da gente falar calor. Então lá em cima teria que ser mais quente do que embaixo. Ah, é mesmo. Opa, é mesmo. Se tudo que Ih, tá lá rapaz. em cima tem mais energia, então lá em cima tem que ser mais quente. Você deu spoiler, o Tercete. Tava E esperando agora? ele responder. E agora, Scu? E agora, Scu? Fala aí. Que eu fiquei confuso agora. O TCT falou que lá em cima tem que ser mais quente. Ixi, Até daqui onde a a gente pouco tá sabe. bebendo. Ah, isso aqui é pra comemorar o Roberto Alba. Vamos ver se ele vai dar a resposta ali, ó. A matéria que tiver maior energia cinética que a matéria em torno, no caso dos gases, subirá por causa da difusão. Nossa, cara, pra mim isso não faz o menor sentido, velho. Lembra que ele falou que o gás hélio dentro de um balão fica dando murro dentro do balão para ele subir. Ele confirmou isso, rapaz. É igual Eu aquele cara descrevi- em cima do caminhão tentando empurrar o caminhão, entendeu? Eu exatamente. descrevi para ele desse jeito, ele falou, de uma forma rústica é isso mesmo. Ele confirmou que é isso. De uma forma rústica, desde o início dos tempos até hoje, ninguém nunca conseguiu empurrar um caminhão assim, né? Calor não tem nada a ver com energia. Quando eu faço flexão, eu tô empurrando a terra, na verdade. Calor não tem nada a eu- ver com energia. Falou o cara que é mestre em termodinâmica. Então, você vê. Aí que tá. Ô, Roberto, ó, então você vai me desculpar. Se você foi incapaz de responder isso daqui, eu vou continuar te chamando de burro. Ó, tem outra garrafinha aqui, se quiser. Calor Mas é um mais legal, mecanismo é mais de transferência denso. de energia, não é a energia em si. Meu Deus, é que ó, talvez sim, talvez não. Teoricamente sim, teoricamente não. É o mecanismo de transferência de energia. Se ele é um mecanismo, como é que o mecanismo se transfere junto com a transferência, o idiota? O que é um mecanismo de transferência? Pelo menos explica isso. Se o calor fosse um mecanismo, então por que ele seria transferido junto? É a mesma coisa você perguntar por que minha caixa de correio não vai junto quando eu mando uma carta? Otário.
Tá maluco? Você é doido? Eu gostei do exemplo. Aqui, ó, Eu sei- Bertoba, eu esperando. sei- Responde. Bertoba. Eu sei que tem alguma coisa relacionada a isso mesmo, Não, mas não, Elton, não. Não tem nada a ver, cara. é porque quando você fala em calor, você fala realmente de quando você passa a energia. Não, mas o que acontece com as Mas tem que moléculas estar aqui? com muita Mas temperatura. o calor vai A gente acontecer tem sem isso. passar energia? É, O que eu acontece tenho um com uma problema. molécula, com determinado elemento com as moléculas aquecidas, que é o caso, por exemplo, vamos supor aí os gases, né? O gás carbônico. O que acontece quando você acelera essas moléculas? Entendeu? Você aplicou calor, você acelerou essas moléculas. sim, Elas se expandem, lógico, diminui a a densidade. densidade. É Aí óbvio. sobe Então, se você lá, e diminuiu a lá é mais densidade quente. dessas moléculas, elas tendem a subir. E você diminuiu a densidade, então ela vai para um patamar que está acima dela em questão de densidade. Se você tiver o mesmo gás carbônico numa densidade menor, ou seja, menos aquecido, esse gás carbônico vai permanecer embaixo. Então, sim, você aplicou calor, você aplicou o quê? Aceleração, menor densidade. Você elevou, você diminuiu a densidade. Então, de qualquer forma, se você aplicou calor e ela subiu, significa o quê? Que a densidade é menor. Acabou. O E é isso aí que cria corrente de vento. Você Aí colocou já- aqui, estudem o mínimo. O problema é que em todo lugar que eu estudo, eles falam exatamente o inverso do que você fala. Então, me dá É. ali link para eu estudar o que você está falando, para eu Até quem Eu leio as o que pessoas você que lhe tá falando. apresentam, a lei de Não só- Snell, a lei de não sei não- quem, a lei de Gaga, tudo Não isso só prova fala o contrário. inverso. Não só fala o inverso, como demonstra o inverso, como tanto matematicamente quanto experimentalmente. Então, me dá um link aí, ou o seu livro, ou qualquer coisa, a prévia do seu livro. Eu prometo que eu não vou registrar com o meu nome, que eu não quero, não. Prévia. Tem prévia de livro do Robertoba? Rascunho. Não sei, né? O manuscrito Algum lá. material, o que ele vai né, pra mandar pra estudar. o que ele vai mandar para a editora. Então, me dá aí um lugar em que eu ache essa informação que você está falando, porque em todo lugar que eu pesquiso é exatamente o inverso do que você fala. Vou tomar chá, viu? As Moléculas não têm calor nenhum. Bom, o Bin tá aí, eu tô aqui, tô disponível. É, melhor falar do Bill. Mas de qualquer jeito eu vou dar uma olhada aqui no o que eu consigo ver com o Google pra ver, definir melhor. Mas no final você não tem como transferir calor sem uma temperatura alta. Ou a única coisa que transfere calor é algo que está com a temperatura alta. Então não tem como algo transferir calor sendo mais frio. Não, isso não acontece. Sempre o mais frio vai exatamente. ser algo que vai receber calor. Então, Quer ver uma coisa interessante? Ô, Marlan, Geladeira. pela lógica dele, não importa a densidade para aquilo flutuar, é só aquecer. Vamos supor ali a geladeira. Tijolo. A geladeira, apesar de ela ser um eletrodoméstico que usa para gelar as coisas, o funcionamento dela é o contrário, é tirar o calor. Tanto você põe a mão na placa atrás dela, está extremamente quente, porque ela tira o calor de dentro da geladeira, transfere ali na corrente do gás, o que sobra é o quê? Uma temperatura mais fria. Só que não é o frio que está entrando ali, sim o calor que está saindo. Termodinâmica básica. Basicamente tudo vai perder calor. Se você solta algo quente, algo com a temperatura alta, você pega seu café, coloca lá e aquele café ele não vai ser esfriado, não vai ser algo que vai Ele esfriar vai seu café. transferir temperatura, né? Ele vai O transferir. café vai Gente, perder De calor. acordo com o Robertoba, Olha o nível de insanidade do cara. Vou ter que terminar esse livro mesmo. Puta que pariu. Já dei todas as dicas. Estou ensinando a nova ciência para vocês de primeira mão. Mas É o que ele acha. ineptos. É o que ele acha. Ele acha que ele é É o isso. Napoleão, né? É o Napoleão do manicômio. Ele acha que ele é isso, mas ele não é. Ele não chega nem aos pés de. Cara, você tem que Delira ter burro. demais.
Você tem TP burro. Mas Robertoba ganha de todos eles, cara. Eu não sei que ciência é essa que é indemonstrável, incalculável. Que merda é essa? Fé. Imensurável. Irreplicável. Todos os métodos científicos, tudo que o método científico demanda é completamente negado, é completamente ignorado nessa nova ciência. Escuro, pra você ter uma ideia, eu participei de um projeto de uma prima minha, participei como convidado, tá? De uma prima minha para sensores de próteses, né? Processamento de sinais de prótese. Quando fizeram os testes, ela publicou isso daí numa intranet e divulgou isso daí para 3.800 neurocientistas. Para quê? Para que todos eles tivessem acesso àquele lá, pudessem testar, pudessem tentar reproduzir, pudessem fazer, entendeu? O seu experimento, a sua nova ciência, só está na sua cabeça. O que adianta? Ela não pode ser replicada. Essa que é a ideia ali, ó. Isso daí não pode ser replicado. Isso não pode ser mensurado, não pode ser medido, gente. Não, e esse último comentário, veio o último comentário desse. Foi isso que eu tava dando risada ali, mas enfim, né? Fazer o que? A gente não pode tirar todos os doces da criança. De primeira mão e não conseguir entender. Mas não conseguir entender porque você não explica. Você é confrontado com uma impossibilidade e você não explica. Então, para mim, falar que é a mesma coisa que você falar assim, ah não, mas a densidade é invertida porque a rebimboca da parafuseta quer assim. Assim eu faço uma nova ciência todo dia. Mas Quero ver você viver conforme essa ciência, né? Na cabeça deles isso é ciência. Tu pode fazer música, hein, cara? Significa esclarecimento. Não, Binho, eu não tenho voz para isso. Você pode fazer não. música. E assim eu faria uma nova ciência todo dia. E aí, Binho, o que você quer perguntar para mim? Só se for para você cantar, porque eu não tenho voz para cantar, não. Eu não vim, Rapina, assim, eu vim só para você falar, entendeu? Fica tranquilo, não vou brigar com você, não. Então o Binho só veio ocupar espaço na bancada. Se alguém quiser subir, ele tá no meio aí. Não, mas quiser falar... Eu queria agradecer primeiro o Wellington, por ser sangue bom, entendeu? Cara, Roberto Scur, você para ser burro, só falta as asas. Assim... Não, aqui, o que eu queria puxar do Binho era para ele explicar sobre os mantras, essas coisas. Como é que são as cores? Mas no canal dele tem tudo isso, não tem, Binho? Tem? Estão me ouvindo ainda? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Porque desplugou aqui o fonezinho de ouvido. Eu ouvi mais ou menos ali, ele falou, então, aquele mantra amarelo, o chakra amarelo, estava certo pra ele. O amarelo é o Ram com R forte. Tem o Ram com H e o Ram com R. Isso. Isso, caramba, tá aí, ó. Esse agora tu fortaleceu o teu sol interior, entendeu? Eu me senti mais forte. E aí veio os 7 céus. Aí vem os 7 céus e os 7 infernos. E na verdade são 6 céus e 6 infernos. E a Terra está no meio. Uhum. É porque a Terra está entre, né? Então não são 7. Mas você entende que isso é uma filosofia? Porque assim, ó, não adianta você chegar. Eu não vou. Eu vou ser bem sincero, eu não vou discutir com você, por exemplo, as questões daquilo que você tem como um motivo de fé, seja ela espiritual, esotérica. Isso para mim realmente não importa, isso daí é contigo. Mas só que quando você passa a expressar uma filosofia interna e tenta pelo menos transferir isso para as outras pessoas, você tem que entender que isso faz parte de uma filosofia.
Tanto assim, ó, os mantras, a maioria dos mantras que nós temos, seja o mantra Om, o mantra Faraon, o mantra Ram, como você colocou, o mantra Ra e outros demais, ou o mantra Padmion e etc. de mantras aí, isso é uma questão filosófica e é de entendimento, inclusive dentro das filosofias hindus, que o mantra é criado não para nos levar a determinado lugar, mas a nos lembrar que nós temos conhecimento desse lugar. Entendeu? Você tem que ter esse entendimento. Então, quando você diz um mantra, não é a palavra que está gerando uma força. Como eu disse o mantra Ram aqui, para mim não ocorreu nada aqui dentro, justamente por quê? Porque eu fiz isso, a Deus dará e sabe-se lá o porquê. Agora, dentro de uma ritualística, aquilo está me lembrando que existe um lugar interno dentro de mim, ou seja lá em alguma dimensão, etc., que aquilo me faz lembrar e me dá aquele fortalecimento. É a mesma coisa que uma oração. A oração, quando a gente faz, não é para Deus e sim para nós, para nos lembrar que nós temos um Deus acima de nós. Então, é essa a questão. Você tem esse discernimento que um mantra é apenas filosófico? Tu falou que foi só por... não fortaleceu nada. Na verdade, fortaleceu o teu astral e teu mental. Então me prove. Tu fez? Se você está dizendo Peraí. Só um instantinho, pessoal. Esse retardado falou que ele falou assim, ó, vão sentir vergonha de tanto imbecice. Nossa, escreve o livro não, Escuro. Faz uma aula de português primeiro. Não, ele pode usar o chat GPT que já foram corrige. nesses anos todos querendo achincalhar quem apresentou isso aqui no Brasil. Fé não tem nada a ver com isso. Quem filósofa são físicos teóricos de merda. Mas se a fé não tem nada a ver com isso, por que o próprio Roberto Alba vira e mexe e fala nas lives lá do Bruno, que faz tempo que ele não participa, né? Porque acho que não tá tendo. Ele vira e mexe e fala que é por causa do nome do pai e fala que é em nome de Deus e etc. Físicos teóricos de merda, apresenta um experimento prático dessa sua física maluquinha aí. Um dia o nome Roberto será reconhecido. Veja bem, eu não discordo que isso possa ter um valor para você e que isso te traga um resultado. Mas porque isso faz parte daquilo que você busca e daquilo que você quer encontrar. Agora, dizendo que tais palavras são mágicas e têm poderes, cara, isso não tem como você demonstrar. Não, o que eu falei ontem, por isso que eu voltei com esse assunto, porque ele é simples, mas é complexo, assim como a Terra plana. Mas a Terra não é plana, cara. Esse que é o grande problema. Não existe nenhuma complexidade na Terra plana, porque a Terra não é plana. Ah, não, a Terra não é plana. Então por que tem esse canal, essa live? Essa live é pra gente porque existem malucos como o Roberto Escur que acham isso e ficam propagando isso, desvirtuando os jovens. Quer ver? Não existe Terra Globo. Não, Terra Globo é uma história. Terra plana é outra, cara. Terra plana não existe. Mas eu tô dizendo que não existe. Você tá errado. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. A gente pode mostrar a Terra sendo um globo. Eu não tô sendo grosseiro. E se vocês estiverem errados, é isso? Um arcabouço de prova gigantesco, um tem experimento que você pode fazer, tem matemática, um tem infraestrutura que se utiliza desse formato para poder funcionar. Esse modelo o que o mundo funciona ao redor desse modelo aí, não só o mundo humano quanto o mundo físico mesmo. Nesses 8 anos que eu tenho falando da Terra plana aqui, eu sempre me perguntei e nunca conseguiram me responder, nunca. Qual é o motivo de esconder que a Terra seria plana? Eu nem entro nesse mérito. Então, ele viu como o meu assunto é bom, Rapina, porque ontem eu falei justamente isso. Ontem eu acho que foi o terceiro que me perguntou a mesma coisa que tu perguntou agora. E eu você não respondeu porra nenhuma. Uma Terra quadrada, por exemplo. Para, até o terceiro sabe responder. E você não respondeu nada. O Binho, é assim... É como eu já falei para você e vou bater nessa tecla de novo, desculpa. Todas as vezes que eu precisei usar os meus conhecimentos da terra bolota, como vocês chamam, para fazer alguma coisa, para me deslocar, para voar, para fazer o que for,
ensinamentos se provaram corretos. Então, ou a Terra é uma esfera, ou a natureza está mentindo para mim, ou a natureza está me trollando. O que é mais fácil você acreditar? Que a natureza tá te trollando. Mas, ô Binho, existe Então tá uma certo. questão Aí, aqui, ó. eu Posso fazer, concordo. tá? E quando eu falo pessoas, seres humanos aqui em cima da Terra, tá? Eu posso fazer um experimento muito simples, muito simples mesmo, utilizando, sei lá, qualquer coisa, pode ser uma folha de papel cartolina ou mesmo uma bola de isopor, para não falar que eu estou usando um modelo esférico, e eu vou ter um resultado que aponta para uma Terra esférica. E aí? É um experimento simples, cara. Agora me dê Mas é a mesma. Não, Rapina, então eu vou fazer a mesma coisa contigo com uma tigelinha de ração de cachorro. Pode ser. É um experimento simples, eu boto água ali, vai ficar parado, boto terra ali, boto um dobro por cima. Beleza. E aí, qual é o resultado que você tem? Tem uma terra plana. Isso mostra então. Não, mas vamos com calma, Júlio. As águas ali vão ser planas, a borda vai ter o mesmo. Mas vem cá, numa terra esférica a água não é. Ela não tá plana numa terra esférica? É porque se falar terra plana, a gente também não está falando da geografia, não dá para dizer a terra é. Certo, mas o que um mostra metro para cima, um metro para baixo, numa tigela de ração do cachorro? Com a água. Oi? O que a água numa tigela de cachorro prova? Acabei de falar, não tem como tu especificar, dizer assim, a terra Não, você não tem como especificar exato, você não pode afirmar. Zurugo, Vigo, Lago, Pipe. Não tem como, entendeu? Porque não, mas por que plana, não tem como? Plana está dizendo que as bordas e as águas têm um Não nivelamento, é isso. é mais ou menos isso. Vem cá, você está querendo dizer que a água está nivelada, que a água está nivelada dentro da tigela, não é isso? É. Mas ela está nivelada em referente ao quê? Porque para você definir algo nivelado, você tem que ter um nível, você tem que ter uma referência. Não, se você não tiver referência, porque se eu for fazer a mesma coisa em cima de uma bola de isopor, não vai dar certo. Porque na bola de isopor a gente tem uma bola que eu botar água, vai cair tudo. Só que se eu te falar que na esfera terrestre, no globo terrestre, todas as águas estão niveladas. Em relação ao centro de massa? Tá falando, não tá provando. Não. Estamos provando em relação ao centro da Terra. E o que é saber o pior? Que o nosso oceano Pacífico, ele é mais alto que o Oceano Atlântico. E aí, isso comprovado. Isso é comprovado. De mim essa daí, do canal. Não, o isso canal é comprovado. Do Panamá, Juca usa isso. O canal do Panamá é uma coisa feita pelo homem. O canal do Panamá... Os oceanos foram os humanos que fizeram. Estou falando dos oceanos, não quero saber o canal do Panamá. O Oceano Atlântico, ele é menor ele é mais baixo do que o Oceano Pacífico. Por quê? Existe uma razão. Só que se eu te falar que os dois oceanos estão nivelados, mesmo um sendo mais alto e outro mais baixo, e aí? Porque existe uma referência para a gente falar isso. E a questão da maré alta, por exemplo. A maré alta está menos nivelada que a maré baixa? Não, ambas estão a zero nível do mar. Não importa a maré. Mas a maré não tem mistério. A maré, ela vem plana até a areia. A maré nada mais tem gente que não sabe. A maré baixa. Eu vou explicar o que é maré. A água está ali. O que é maré. Não, mas para quem não sabe, vamos supor que tu bota uma madeira ali. Uma madeirinha, ela não está encostando água. Uma madeira? Porque uma madeira, um tronco. Ah, tá. Eu consegui ouvir igual. Não tá pegando água, não tá chegando ali. Não chega até ali. E a maré alta, simplesmente, ela chega mais... Então, mas a maré alta está desnivelada? A maré alta está desnivelada ao restante da outra maré? Aquela água que veio estava em algum lugar. Espera um pouquinho, o Binho. Na sua concepção, então, a maré alta é uma lombada na planicidade das águas. Não. Eu falei o contrário disso. Eu falei que se tem um tronco de árvore, a água não está pegando ali. E depois a maré cheia, a única coisa que vai acontecer é que vai cobrir aquele tronco ali. Então a maré a água veio de algum lugar. Ela veio de algum lugar. Ela não. Então essa maré alta tinha que estar igual em todo o planeta. É a mesma água, Binho. Não, ela estava vindo.
Ela estava no planeta. Ah, então, cara, tá vendo? claro. Você já tá caindo em contradição. É uma Porque para tsunami, ela tá tudo mais amarelo é uma alto nos tsunami. lugares do planeta que ela não tá em nível. Porque assim, por que no nosso modelo a Lua não pode fazer o que ela faz no modelo de vocês, entendeu? Porque seria No gravidade. modelo de vocês a explicação é a Lua. No nosso pode ser também. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser também. Tá, pode não ser a Lua. Então vamos colocar aí, Não, ó, para eu você acho entender que a é a questão Lua. científica. Não, eu tô te Só pode ajudando, ser. cara. Eu não tô te questionando aqui para te humilhar nada, eu tô te ajudando. Veja bem, pode ser a Lua? Pode. Pode não ser a Lua? Tudo bem, pode não ser a Lua. Então por que que a maior parte das pessoas dizem que é a Lua? Simplesmente porque isso funciona com a passagem da Lua, com a posição lunar. Mas quando coloca-se, por exemplo, na Terra plana, que fala que é a passagem do Sol, significa que todo dia ao meio-dia teria que ter maré alta. E isso não ocorre. Não, porque são Então, elementos diferentes. isso é o colocado pela Terra plana. Tu não Então, vê já diferença na Lua e no descarta-se a Sol? passagem do Não Sol. são duas. Se não é se o fosse Sol. dois Sol, se fosse dois Sol ou duas Luas, eu teria razão, mas não é. São elementos diferentes. Então, se não é o Sol, não é a Lua, o que é? Não, eu falei que pode ser a Lua e o Sol não influencia em nada na maré. É isso que eu tô Tá, então falando. se a Lua apenas e o Sol não influenciam em nada, como é que funciona, já que, por exemplo, todo o litoral brasileiro praticamente está no mesmo horário, né? Mas você tem diferenças de marés em determinada posição do próprio continente aqui americano que nós estamos, do Brasil. Como é que funciona a maré alta numa determinada parte e em outra não? Entendi. A Lua sendo minúscula, né? É isso que tu quer dizer. Tanto faz, não importa o tamanho da Lua. No caso, não estou questionando a Lua. Ela pode ser minúscula e ter um poder muito forte, entendeu? Então Mas você concorda que é a Lua? O que faria então a Lua influenciar as marés? Vocês não acreditam em gravidade, então seria o quê? Mas é a mesma coisa a gente perguntar para vocês, cadê o graviton? Também O não graviton é uma molécula hipotética. Você entende o que é hipotético? Hipotético Então, é um valor Lua... não existente. É que nem o número π. O número π é um número hipotético. Por que ele é hipotético? Porque você pode me apresentar um número π. Eu estou te explicando, cara. Presta atenção. Não, mas é porque tu falou que é hipotético, então a resposta é a mesma. Binho, presta atenção. Na ciência, não existe um cientista sequer no mundo que afirma que o graviton exista. Isso não existe. Só que a gente precisava de um valor matemático. Como vai chamar esse valor matemático? Graviton. Então coloca o graviton como um valor matemático, que é o que a gente falou agora há pouco, aqui, pouco antes. Então graviton é o quê? É uma molécula hipotética. Ela não existe fisicamente. Você entendeu isso? Cientificamente, o graviton é uma molécula hipotética, mas que ela tem um valor matemático que é aplicado para a gente poder calcular a força gravitacional. Molécula não, partícula. É uma partícula. Uma partícula hipotética. Como eu falei, o número caramba, ele me deu a existe. resposta, obrigado. Ô, Binho, é representação, Binho. Binho, é representação, Binho. Você não entendeu? Todas essas coisas são uma forma de você traduzir o que acontece na realidade. É uma forma de você representar. Não é copiar a realidade e colar no papel. Isso não existe, cara. É uma forma de traduzir pra gente compreender. O número 2 existe? O número 2 existe? Você se baseia no pêndulo de Foucault para fazer isso. Oh, meu Deus do céu, responde a pergunta. Não tem nada a ver com graviton, cara. Pera aí, o pêndulo de Foucault tem a ver com outra lei da física, que é a questão do movimento. Ele mistura não, atração de massa. Você está confundindo com não, tá, mas é outro tipo de pêndulo aí, então. Não, tá confundindo com a balança de Cavendish. Isso, não com atração, nada disso. Tá, não pode confundir as coisas. A gente falou do graviton, eu te pergunto, o número 2 existe? Eu vou ser obrigado agora a fazer minha resposta, que tu não deixa. Ó, então a lua de vocês é gigantesca e tem uma energia hipotética. A nossa é pequena e tem uma energia hipotética. Meu Deus do céu. O número 2 existe? O que é o número 2? Existe.
Eu tô te perguntando, o número 2 Existe, existe? claro, existe. Existe Não, o número 2? ele não existe, mas ele é um valor que expressa uma coisa que existe. Você pode ter O duas número maçãs. também existe, cara. Não, o Você número não tem existe, o cara. número 2 é um desenho, é um Tu símbolo. escreve em romano, Não. qualquer, até um japonês. Isso por é exemplo, tudo ele põe representação, assim, cara. com a escreve no mão, número, assim. ele é um valor Exatamente, determinado. Binho. Isso é tudo representação, não é uma coisa na realidade. É uma coisa que a gente Exatamente, o inventou gráfico para e existe interpretar. é um valor representado. Claro que Só não o existe. número 2 representa um valor de 2 unidades. Ou seja, eu tenho 2 maçãs. Como que eu vou representar? Vou desenhar 2 maçãs ou escrever o número 2? Você entendeu? Então o número 2 é só uma coisa que representa um valor existente. E o graviton é isso, é um valor que representa uma potência, uma força existente. Cara, Ele a não é uma ciência de matéria, vocês não é toda existe gráfico. baseada em números, e vocês dizem que número não Meu existe. Deus do Só que isso é céu, cara. calculável, Binho. Essa que é a questão. Vem cá, quando você sobe numa balança, quanto você pesa? 93. E você acha que essa balança ela fez o quê? Ela calculou o seu peso ou ela calculou a gravidade aplicada sobre você? Eu não sei sobre balança. Mas é aí É que mola, está o eu sei que tem a problema. ver com a É mola. aí que está o problema. O que é gravidade? Você falou que ela não existe. Tudo bem, mas o que é gravidade? O que você acha que a ciência diz que é gravidade? Tá, peraí. Fiz a pergunta, o que eu acho que a ciência... O que você acha? O que é a gravidade para você? O que Eu você acho que é acha? só uma palavra. É uma palavra. Assim como tu falou que número não existe, Puta gravidade não merda. existe. E essa só é uma palavra que ela expressa o quê? Nada, porque não é a mesma coisa o número, não existe. O número tu ainda consegue se Mas comunicar, isso que eu o falei. número não está expressando algo? A gravidade é a mesma coisa. Se eu estou te perguntando o que é a gravidade, você pode responder para mim? O que é Número, a tu pega gravidade? duas laranjas, tu consegue... Essas laranjas esse número agora. 2 vai aparecer. Agora a Tudo bem. gravidade tu não Do vai número fazer ela 2 já aparecer. passou. A pergunta agora é Mas gravidade. então, como que tu vai fazer ela aparecer, sair do papel, sair do Mas o escrito? que é a gravidade? Não Se é você nada, fala porque que é ela só não uma existe, palavra escrita no papel. não. Se você fala que ela não existe, você tem que saber o que ela é para dizer que ela não existe. Então, o que é a gravidade? Não existe, não é nada. É uma Não palavra. é nada? Se eu te falar que a gravidade é velocidade, Pode falar, eu não vou acreditar. mas por que você não vai acreditar? Você não acelera no carro de 0 a 100, por Acelera. exemplo? Isso é gravidade. Não, É porque, aceleração. de novo, não, É isso aceleração. falácia, Gravidade, tu tá me gravidade é um subestimando. nome bonitinho para falar aceleração. Rapina, tem um monte de gente ouvindo, tu não tá explicando pra mim, cara. Eu estou me explicando para tirando todo aí. mundo. Estou explicando para todo mundo. Gravidade é aceleração. Aceleração. Então é quando um corpo sai de um estado em 0 e acelera. Isso é gravidade. Para onde ela acelera, não importa. Se é para o núcleo da Terra ou para fora da Terra, como no caso de um foguete que usa o impulso, e não o impulso, mas usa o impulso para sair da Terra, é gravidade. É aceleração. Força de aceleração. Para quem assistiu aí o seriado de Flash, ouviu muito falar disso. Energia de força de aceleração. Isso é gravidade. É aceleração. É sair do estado 0, parado, imóvel, a uma determinada velocidade. Por que você acha que a medida em velocidade é medida em G? Aquele avião ele atinge 1 G. Aquele avião atinge 2 G. manobra. Foguete atinge não sei quanto G. Cada G é uma gravidade. É equivalente a uma gravidade e é a nossa medida aqui da Terra. E essa medida gravitacional da Terra é o que a gente chama de graviton. Que vai ser diferente na Lua. Tu vai deu um ser monte de diferente exemplo, olha em como... Júpiter. Oi? Tu deu um monte de exemplo, a maioria dos exemplos que tu vai usar sobre a gravidade, igual tu tá falando aí, tecnicamente, vai ser tudo na horizontal. Não é na horizontal, não falei do tudo foguete na horizontal. subindo. Na vertical, Mas vocês o não foguete conseguem subindo não está na explicar nada. vertical? Foguete subindo hoje, meio a Terra apareceu plana lá na imagem. E você caindo de um prédio, você está na vertical? Está na horizontal, quer dizer? Não estou dando exemplo na vertical ou na horizontal, estou falando da velocidade.
uma folha vai cair muito mais devagar do que uma pessoa. Exatamente, porque você tem o atrito, mas aquela folha, quando você soltou, a hora que você está segurando ela, você está segurando aquela folha. Eu vou até abrir minha câmera para ficar mais fácil aqui, ó. Vamos supor, ó, estou segurando a minha câmera, esse controle. Qual é a velocidade dele na minha mão? Não é zero? Porque ela está parada, não é zero essa velocidade? Nesse A momento, hora que eu soltar, vamos fazer de conta que nós estamos em slow motion agora. Eu vou soltar, essa mão não existe, tá? Eu vou soltar. Quando eu solto, agora estou em slow motion. Soltei. Este objeto, ele permanece parado e algo vai acelerar. Ele começa devagarzinho porque a velocidade dele é zero. Quando eu solto, ele começa devagar e acelera. Essa aceleração, isso chama gravidade, ó. Devagar e acelera. Ó, devagar e acelera. Entendeu? Ó, devagar e acelera. Isso é a gravidade. Essa aceleração não é uma força mágica puxando para baixo. Não, é aceleração. Então eu tenho gravidade quando eu estou aqui, ó, parado, foguetinho parado, e o foguete dispara. Esse foguete começa devagar e vai acelerando. E ele atinge uma velocidade suficiente para escapar do que a gente chama de gravidade terrestre. Não é a Terra que gera a gravidade, ela existe, é só isso. É uma força de aceleração. Um objeto parado tende a permanecer parado, a menos que uma força aplique sobre ela. E quando eu solto, em slow motion, esse objeto começa a cair. Isso é gravidade. A aceleração parte do zero a uma velocidade terminal. Se você parte de 0 a 100 por hora, essa é a velocidade de aceleração, que é gravidade. Não importa se é na horizontal, na vertical ou tangente. E aí? Tá, e por que lá em cima tem granizo e ele não cai? Aonde tem granizo? Nas nuvens? Não tem neve, granizo. Porque são moléculas. Quando elas aglutinam, o que acontece? Por que tem chuva de granizo? Porque eles aglutinaram, tomaram peso suficiente e caiu. Se ele caiu, por quê? Por que está chovendo granizo? Por que está chovendo granizo? Porque caiu. Não caiu o granizo. Então lá em cima não tem granizo. Lá em cima você tem uma temperatura muito baixa. Moléculas. Sabe o que é uma molécula? Cara, aquilo ali é tão leve, que vai estar lá, ó. Bonitinho, como o Skur falou, de uma densidade invertida, que tá bonitinho. Aí uma encontra, opa, encontrei com você, bonitinho. Aí vem outro, opa, encontrei você também, encontrei você. Tomou peso, opa, agora a gente não aguenta mais e parte do zero, ó, slow motion de novo pro granizo, ó, encontrei do zero, vou cair. Entendeu? O granizo que chega aqui embaixo, mas ó, ele é uma bola grande de gelo. Então, quando chega aqui, se formar, até ele se formar não daria tempo. Não daria tempo de se formar. Daria, cara, tranquilamente. Você tem cair antes bilhões. Você tem milhões de moléculas de gelo. Até aquilo cair. Tá, para ele se formar, ele pode estar em movimento e se formando em movimento? Tá em movimento, ele não tá parado. Ele tá em movimento. Enquanto ele se forma, ele está em movimento. Sempre vai estar em movimento. Como que você vai formar uma coisa? Se ele está em movimento e se formando, está dizendo que ele está flutuando. Não está dizendo que ele está caindo. Tá, e o que isso tem a ver? Ele está lá em cima parado. Cadê a gravidade? Não está parado. Você não acabou de falar que ele está em movimento? Ele está em movimento. Você acha movimento, que... Fala assim, a gravidade. A gravidade a gravidade não é a coisa mais forte do universo. Tanto que das forças da natureza ela é a mais fraca. Você está falando de granizo, né? Não, você agora sabe ele o explicou tamanho. Legal, Então, pera um pouquinho. Agora ele falou você sabe alguma coisa. O tamanho de uma faz nuvem de chuva? Mas o que eu falei é o que está na ciência, cara. A ciência nunca falou o contrário disso. A ciência nunca disse que a gravidade é a força mais forte. Sempre foi o contrário. Você tem 4 forças na natureza: gravidade, eletromagnetismo e a força nuclear forte e fraca, que tecnicamente é a mesma força. Então, se você tirar o que é gravidade, ou seja, o que é gravidade? Aceleração. E você tirar o que é força nuclear,
te sobra a força eletromagnética. Tudo é eletromagnetismo. Tudo é eletromagnetismo. Só com exceção do que é força gravitacional e o que é força nuclear. Tirando isso, o resto é eletromagnetismo. Tu falou que é tudo é o que mesmo? Tudo é eletromagnetismo. Inclusive os 7 corpos que a gente tem. Aí você está falando de espiritualidade. Aí você está falando de espiritualidade. Não entramos nesse quesito. Você entende? Mas, a espiritualidade é uma questão tu perguntou aquela hora lá. Sim, na verdade, eu não sei é uma nada questão filosófica. Não, então, espera um pouquinho, Binho. Não é uma você questão sabe científica. O tamanho de uma nuvem de chuva? Tamanho? Não sei, tem vários tamanhos, cara. Tem grande, tem enorme. Tem 2 tipos de nuvem de chuva só. Tá? Não, tem vários tamanhos, ou tem sei? Não. Nuvens de chuva não tem vários tamanhos. Então, qual é o tamanho da nuvem de chuva? Vai. É carregada, né? Aquela escura. Exato. Aquela que cumulonimbus, né? O cumulonimbus. A que você citou, que é a que gera o granizo, é chamada de CB, ou cumulonimbus. Ela tem, geralmente, uma altura de 10 quilômetros. Então, imagina a gotinha lá como você disse, né, granizo, ela caindo 10 quilômetros, ela tem muito tempo para crescer de tamanho. O que você falou é porque você não conhece como funciona o negócio. Não, mas eu até entendo essa questão da gravidade que eles colocam, porque para eles a gravidade tem que ter uma matéria. Mas não, a gravidade é uma força, ela não precisa de matéria, ela exerce uma força. E realmente, Binho, ela não é a força mais forte. Se ela fosse a mais forte, você estaria colado na Terra e não sairia dali. Mas uma mosca tem a capacidade de voar, um pássaro tem capacidade de voar, porque ele tem uma força contrária que é chamado de impulso. O impulso é a mesma coisa que eu falar gravidade, só que no sentido inverso. A gravidade a gente calcula sempre de cima para baixo e o impulso de baixo para cima. Então, tu tá cantando vitória com uma questão. Vitória, a prova tem que a 50, fala. Cara. Oi? Tá, tudo bem, tu tirou ali, vamos dar um xizinho pro Rapina, um xizinho, tá? Um certo. Eu não entendi o que... Agora, claro. Tem 50 aí. Quem que falou isso? Claro, vamos dizer, vamos dizer que eu acertei na tigela do cachorro. Então tá 1 a 1. Você acertou no que na tigela? Aí que tá, você não explicou o que você acertou. Se for nivelado, você tem que dar um ponto de referência. Mas, Rapina, eu só tô falando pra prosseguir, deu, cara? Tá? Então tudo bem. Então é um ponto X pra mim. Ganhou um X. Ganhou. Tá. Entendeu? O que mais, então? Agora eu quero só responder a pergunta que tu falou ali, o porquê que eles escondem a verdade. Quem esconde a verdade, se isso que eu te falei, está em todo o livro de ciência. Tem os anéis de mel. Depois do anel de gelo, tem o anel de mel, o anel de leite, o anel de Mas água doce, água açucarada. Aonde você está falando isso, cara? Após o primeiro anel de gelo, tá? A Terra plana sabe como é que tem... Que anel de gelo você está dizendo? A Terra não tem É porque falar borda, tu vai entender o que eu quero dizer. É um anel de gelo, ele é circular. Isso daí é coisa da Terra plana. Tá, então, após esse anel de gelo, tem um anel de mel. Ele é um pouco maior. Ele é um pouquinho maior. Certo. Você tem como mostrar Depois isso para nós? Depois tem outro de leite, que é um pouquinho maior do que o de mel. Mas você pode mostrar isso na prática? Por isso, eu te pergunto por que eles escondem a verdade. Estou te falando. Não, mas qual verdade, cara? Se você não pode mostrar isso na prática, isso é filosófico. É apenas uma questão que eu acho que é assim. Não, você confunde as coisas, Binho. Isso é o que eles estão escondendo. A gente perguntou por quê. São coisas diferentes. Porque eles não querem, assim, por exemplo, vamos lá pegar a comida grátis e distribuir para todo mundo. Por exemplo, porque eles não querem. Mas que quem não quer? Aí quem não quer? Daí vocês querem demais. Quer que eu entregue o bandeja? Não, lógico, você não está falando que é assim. Você tem que não sei quem não quer. É assim. Se não for se você não tiver uma evidência de que é assim, isso é uma hipótese baseada numa questão que você acha que é assim. Aí eu não vou discutir se isso é o que você acha ou não. O que eu discuto é o que você pode mostrar disso. Binho, se eu te disser que 2 mais 2 não são 4, o que você vai me dizer?
Ah, Terceiro, olha só, cara, mas é 4, não tem, aí tu vai ser Não, incondenado. mas eu tô dizendo para você que não é 4. O que tu quer que eu te responda? Tu vai ser burro, maluco, não sei? Mas você Mas respondeu assim, certo, cara. Só formula melhor a é sua resposta. exatamente isso. O que acontece aqui? Se você fala uma coisa, 2 mais 2 não são 4. A minha primeira colocação vai ser, então quanto é? E aí você vem dizer assim, eu não sei. Se você está apresentando uma teoria, você tem que apresentar a teoria completa. Se Então, você sabe que é 4, porque você pode mostrar que é 4. se você sabe que não é 4, é porque você tem que Tá, então mostrar por quanto isso, é. mas vocês não deixam nem essa, não deu 3 minutos para eu falar minha resposta inteira. Tem Então os vai, 7 manda anéis, bala. os Mas você não 7 respondeu chakras, direito. os 7 corpos, os 7 céus, os 7 purgatórios, entendeu? Se Binho, eu você não Não tô, é esclarece só ali, uma vocês coisa, estão por que escondendo, eles eu não perguntei por falam? quê. você está entrando num assunto filosófico. É um assunto gnóstico. Olha só, é um assunto gnóstico. É um Tá, mas assunto pelo menos eu filosófico. consegui falar minha resposta completa, cara. Mas isso é Tudo bem, filosófico, não, não pera, é pera. científico. Você não falou a resposta completa. Eu falei, eu não quero saber o que estão escondendo, eu quero saber por quê. E você voltou no mesmo assunto. Que foi O exatamente sexo Tá, o que eu tinha perguntado no tu início. sabe que aqui não é o paraíso, né? Assim, não é, tem escravidão até hoje, tem Mas fome por até hoje, que, tem cara? O guerra que, que a até hoje, tem ciência tem a morte ver até hoje. com provar que a não é física. paraíso? Esse Desde é quando o a ciência. motivo que eles querem melhorar, assim, pô, tu já viu algum plano Mas de quando melhorar foi alguma que a coisa? ciência quis provar que aqui não é o paraíso? Por que que um homem mata o outro por território? Porque o Por que homem que ele é faz mau. isso? Porque o homem é Então mau. Isso não pronto, tem nada então a ver aí com tá a Ciência, resposta, tu mesmo deu a resposta. Exato, O Binho, homem mas é o que mau e isso tem quer a te ver de enganar, ele quer ciência? te não, enganar, ele quer te não. jogar numa Tá, furada. mas o que Binho, isso pelo tem a amor ver de com a Deus. ciência? Por que o homem mata o Binho, outro homem? Por quê? Por que, Binho, o que que o acontece? escuro aceita que a mulher dele traiu ele? Tá? Isso daí é uma questão científica? Não, é uma questão filosófica. O escuro aceita isso porque ele gosta. Entendeu? Ele Peraí, gosta. Rapina, O ser humano mata outro ser tu humano porque o afirmou. ser humano é mal de natureza. E, Por Isso é uma e território, questão detalhe, território, de coisa onde que que você não tirou precisava. Mas o o ser Binho, pera um humano pode pouquinho, matar outro ser humano? Binho, Binho. O que que determina que aqui é Brasil e ali é Paraguai é uma linha no papel. Sim, Na por isso prática que não se existe a chama linha. país ali. Ok, Por isso mas que você Binho, tem uma. o Não, que não interessa, existe, não é nada, é terra, planeta Terra, não tem Planeta limite. eu A Terra Terra é não uma concordo tem. com coisa, você cara. nisso. Ó, Só que é o seguinte, você tem a ciência que determina planeta Terra é uma coisa só. Aí você tem ali uma divisão política. Política, nós não estamos falando de ciência ali. Existe a ciência política, mas nós não estamos falando de ciência, nós estamos falando de política. Por que, que o Brasil é assim? Porque foi determinado assim a colonização e etc., as conquistas, as trocas, que nem o Acre ali foi um acordo. O Acre a gente tem como Brasil, como parte do Brasil, por causa de um acordo com outro país. Isso é política, Que isso não é felicidade. Eu ciência. tenho o Acre no Brasil, o Acre é nosso. Foda-se, cara. Mas isso não Binho, é Pode ciência, ser cara. Isso do não outro foi do determinado Paraguai, eu por não tô nem ciência. aí, eu não moro no Acre, Tá, e o que isso tem a ver com a não ciência, moro no então, Binho? Acre. Então me Eu explica, o que posso essa morar divisão tem a ver com ciência? em Paris, se eu estiver morrendo de fome, eu tô ferrado. Tá, e o que, que isso tem a ver com a Terra ser plana ou um não, globo? vamos ser Deu, mais tu específicos. já O que a entendeu. física Seu tem a Não, não ver motivo com a é entendi. Eu esse. quero maldade saber o do que homem? isso tem a ver com a Motivo é Terra esse. ser plana ou um globo. Tu falou, Binho, eu falei, Não, é eu de um quero jeito, saber. daí tu falou, o homem é mau, e eu falei, eles te enganam porque eles são maus, pronto, E é eu a tô te resposta. perguntando mas agora, o que, que tem a ver o Brasil com o Paraguai na Terra plana? Ou o Brasil e Paris ali na França com a Terra Sim, é plana? porque tu respondeu pra mim, tu me ajudou, Mas e eu tô agora a te gente já tá perguntando. Não, em eu tô outra te perguntando vertente da agora, questão. ó, agora, ó. 3 horas e 47 minutos. O que isso tem a ver com a Terra plana? Binho? Nessa vertente, a gente já está E eu querendo tô te resolver o perguntando problema. agora, O problema já foi ó, eu demonstrado. vou te chamar de covarde igual eu chamo o Robertov, porque você tá fugindo da pergunta. Eu tô te perguntando o que isso não, tem a ver com a Terra plana. antes, antes de mais nada, volta um pouquinho só aqui. Eu Binho, não vou voltar, é, Terceiro, porque ele vai fugir da questão. tá, Você vai então deixa desculpar, eu responder Terceiro. primeiro, depois eu volto. Exatamente. O que isso tem a ver com o Não, eu não formato da sei, Terra? não sei. Isso Então eu por não que, que sei. você Então, colocou isso na questão, cara? Desculpa, então, Terceiro, ter te já que cortado, cara. você Se não desculpa sabe mesmo. responder, não, beleza, tá?
É assim, eu queria voltar um pouquinho antes. Você falou assim, porque o homem é mau, isso aqui. E desde quando, da onde você tirou que a física quer provar que o homem é bom ou mal, que o homem é justo ou injusto? A física está preocupada com a natureza humana? Eu estou falando de física, eu não estou falando de porra nenhuma mais. Eu só estou falando de física e matemática, que são as coisas que eu entendo. Então, me explica, o que tem a ver a física querer enganar ou não saber que estamos no paraíso se ela não está preocupada com a natureza humana? Eu entendi, agora eu entendi o que o terceiro quer dizer. Eu tô aqui representando o lado filosófico, não é nem cômico, tá? Porque Filosófico da Terra plana, pronto. Pergunta para o físico da Terra plana. Então foi o que eu te perguntei no começo. Tá, se tudo isso que você tem a apresentar for uma questão filosófica, eu não tenho nada a te perguntar, porque se é filosófico, pertence a você e não ao resto do então mundo. tá, pronto, agora, obrigado, se for para boa defender noite, a questão do valeu. formato da Terra, dentro disso tudo ali, você tem que me trazer alguma coisa. Não, boa noite aí, valeu, já quase 4 aí, obrigado aí pelo debate. Falou, Binho. Agora eu vou marcar mais um xizinho aqui, ó. Valeu, tchau. Tchau. Tchau, Binho. Eu vou junto com o Binho, gente. Tchau pra vocês também. Agora eu marco mais Boa um noite. xizinho ali, ó. O irmão Jericó quer subir aí? Vai ter um espaço mais um espaço pro irmão Jericó ainda. O Binho que é esse irmão Jericó? Ele é terraplanista? É. Mas não vai subir não, não. É daquele. Mas daí eu já posso deixar espaço para mais um xizinho. Pode marcar. Não, mas ele tá falando de coisa filosófica também, né? Porque ele tá falando aqui, o 7, tudo é número 7. 7 dias na semana, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Eu falei, não, mas isso daí é argumento idiota, porque você tem 12 meses do ano, 24 horas por dia, então isso daí não tem como você bater o martelo de que o 7 é o... 365, cadê o 7 do 365? 12 horas do dia. Dentro da Bíblia, você tem duas referências ao número 7. 7 dias da criação e que o 7º dia é o dia de descanso. Depois você tem mais trocentos milhões de números ali que não tem nada a ver, né? 4 semanas. 7 cores primárias e não sei o que. Ele citou vários aí. Eu só citei 2 não, mas eles usam mesmo o número 7 como um número cabalístico. Falam isso, mas não entendem o que é a cabala, né? Porque a cabala é o número que vai de 1 a 22, então qualquer número entre 1 e 22 é cabalístico. Então 7 é cabalístico, como o 6, como o número 21, número 11, o número 12, o número 15, o número 20, todos esses são números cabalísticos que fazem parte dos 22. Entendeu? Aí é outra história. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Cientificamente, filosofia não é comprovada de forma científica. Agora, a ciência é explicada de forma filosófica muitas vezes. Isso é óbvio, já que a filosofia é a metodologia como você usa para explicar algo, para transmitir uma informação. Então, a partir do momento que você abre a boca para explicar como que funciona 2 mais 2, isso é filosófico. Mas existe a parte científica, que é a parte prática, que mostra que 2 mais 2 é igual a 4. Que o nosso amigo não soube responder. Bem complicado. Não. Eu já bato na tecla, né? Eu não me interesso por a parte filosófica. Eu só estou aqui pela ciência, ponto. Sim. Mas eu já tô aqui porque por que o Binho saiu fora? Eu nem tava ouvindo, não, cara. Eu não aguento o Binho, não. Não, era 4 horas, 4. Não, mas eu precisava do Binho. Eu agradeço, eu precisava da presença do Binho. Não, ele saiu porque ele não conseguiu refutar o que a gente colocou. Exato. Aí ele falou assim, então tudo bem, então tchau. Ele jamais vai conseguir, porque você não tem como expressar uma questão filosófica de forma científica. Porque a filosofia é a forma como você enxerga as coisas. Eu não vou discutir com ele, falando sério aqui, né? Eu não vou discutir com ele o que ele acredita, ou o que ele pensa, ou o que ele entende dos 7 corpos, e etc., dos 7 céus, e etc., porque isso é uma questão filosófica. Então você pode ter várias
mas muitas visões filosóficas. Opa, temos outro terraplanista aqui, ó, sem medo de ser feliz. Ele disse: horizonte plano estacionário é filosófico? É nóis, o terratretismo. Quem que pediu aí? O Gameplay. Tamo junto. Beijo do gordo. Sim. É que hoje eu não tenho muita paciência, não. Pelo menos corrigiu o próprio Nick, né? Sem medo de ser feliz, porque tava ser medo de ser feliz. É que nem... Os caras não sabem escrever o próprio nome. Então, horizonte plano e estacionário, né? Como eu vou sair daqui a pouco, eu vou pedir um segundinho da palavra aqui. O horizonte não é estacionário. Se você estiver olhando aqui para frente, ó, ele tá parado aqui, né? Mas se você virou, você já teve um grau de diferença ali. Agora, o que é o horizonte? Olha, por coincidência, eu tenho um globinho aqui na minha mão, ó. Globinho pequenininho, tá? Mas tá aqui na minha mão. Se eu aproximar bastante de vocês, quanto mais eu aproximar, o horizonte é essa linha aqui, ó, que você tá vendo. Então, se eu vou pro espaço, o horizonte ele se torna curvo. Só que o horizonte você enxerga ele como, ó? Você vai enxergar o horizonte, ó, 360 graus, não é isso?